Este aqui é o símbolo da minha profissão, Procurador da Fazenda Nacional. É um cargo que para muitos pertence a pessoas da elite, pessoas de classe alta que vieram de berço de ouro, enfim, que tiveram todos os privilégios. Eu vou te mostrar hoje que a minha história não tem nada de dom, nenhum privilégio, nada de especial. Sim, muita luta, muita garra e muitos desafios a vencer. Hoje aqui eu vou contar a minha história e vou fazer um desabafo também, falar coisas que nem pessoas que são muito próximas a mim sabem, vão saber hoje junto com você. Vou começar a minha história desde o início, vamos lá. Um dia meu pai conheceu minha mãe... Calma, não vou tão longe assim, vamos lá. Na verdade, a história desse vídeo começa aqui. Eu era vendedor ambulante. Eu trabalhava, vendia de loja em loja, produtos de propaganda, assim, tipo bonés, camisetas, chaveiros, coisa do tipo, né, para a pessoa personalizar e fazer propaganda das lojas. Eu trabalhava dessa forma, trabalhei nisso por bastante tempo e, além disso, eu tinha um sonho, mas um sonho que, para mim, para minha realidade, era uma coisa muito, mas muito distante. Pouco tempo depois eu consegui um emprego como operador de xerox, né? Eu trabalhava ali fazendo fotocópias e era office boy também em um cartório. Eu ganhava na época um pouquinho a mais que um salário mínimo, não chegava a um salário mínimo e meio, assim. Eu era grato por ter aquele emprego, né, por ter conseguido um emprego, estar ali trabalhando, mas eu não estava feliz. Algo dentro de mim, uma voz, alguma coisa dizia que eu poderia ir mais, que eu poderia seguir um pouco mais adiante. Mas por outro lado, também tinha uma voz dentro de mim que falava o seguinte, era um conflito ali, né, o diabinho, o anjinho, né, falando, olha, pá, quem você pensa que é? Você é um cara que até pouco tempo atrás era vendedor ambulante na rua, agora está aqui tirando xerox e trabalhando de office boy. Quem você pensa que é para ser alguém no mundo jurídico? Essa também era uma voz muito forte na minha mente. Nesse vídeo eu vou te contar como eu silenciei essa voz, como eu fiz para silenciar essa voz, e vou te passar duas ferramentas, dois mecanismos que eu utilizei então para poder trabalhar o merecimento e a autoconfiança na minha mente que me levaram até a aprovação. Fique comigo porque a segunda ferramenta, ela é essencial para destravar, como eu fiz, todo o seu potencial. Especialmente se você, assim como eu, não teve privilégio, não nasceu em berço de ouro e teve que lutar muito para conseguir chegar onde você quer. Eu venho de uma família humilde, sempre estudei em colégio público, meus pais sempre fizeram questão que eu estudasse, eu não tinha grande estrutura, né, tinha que me virar. Quando eu fiz 18 anos, né, um pouco antes, até com 17 anos, eu comecei a querer, vamos dizer, querer namorar e tal. E aí meu pai e minha mãe na época falaram, olha, se você quer namorar, né, de repente você já tem que começar a pensar em ter algum dinheiro para você, que você crescer, enfim, lugar para você morar você vai ter e tal, mas as coisas que você quer comprar, que a gente vai crescendo, teria que trabalhar, né, enfim, né, e também até ajudar em casa um pouco também, né, então eu não trabalhava porque eu queria, mas sim por total necessidade, né, e ali tava lá eu, né, num trabalho entre fotocópias e boletos para pagar no banco, vendo ali pessoas de terno e gravata, né, pessoas ali bem-sucedidas, às vezes via juízes, advogados, empresários e tal, e eu imaginava, né, poxa, será que eu acho que eu consigo chegar lá? Eu quero chegar lá, né, vi esse pensamento, será que vai ser possível para mim? Será que dá para isso? Será que eu consigo? Então, eu queria muito, né, melhorar de vida, mas ao mesmo tempo, inconscientemente, hoje eu vejo que era uma crença limitante inconsciente. Eu também me imaginava, será, pô, tu tá aqui atrás de um balcão, cara, quem é você para ser aquele cara ali com aquele terno caro e tal? Eu queria, na época, fazer a faculdade de Direito, mas eu não me imaginava tendo condições de pagar a faculdade até o fim. Então isso eu procrastinava, né? Demorei a entrar, não estava na faculdade, não fazia vestibular, porque eu falava, eu não vou conseguir pagar. Eu tinha esse pensamento, eu não vou conseguir pagar. A virada de chave dessa mentalidade, ela aconteceu num dia que eu estava atendendo, tirando xerox, e um cliente, então, na época do cartório, ele era um advogado recém-formado, o Carlos Davi, se estiver me ouvindo, muito obrigado. Enfim, ele trocou uma ideia comigo e falou, pô, Carlos, você não quer fazer faculdade, você não pensa em fazer faculdade? Eu vi alguns colegas pensando em ingressar na faculdade, alguns colegas de trabalho que tinham uma condição melhor que a minha, né? Pessoas assim começando a faculdade, aí eu falei, olha, cara, querer eu quero. O problema é que eu não vou conseguir pagar, não consigo pagar. Aí ele trocou uma ideia comigo e falou assim, Carlos, olha só, se você, pô, com o dinheiro que você ganha aqui e tal, trabalhando, você acha que você conseguiria, assim, se esforçando, pagar os primeiros 6 meses?
primeiro período, né? Eu virei e falei, olha, de repente com o dinheiro que eu tenho guardado, eu acho que o primeiro período eu consigo. Então ele falou, cara, faz esse primeiro período. Faz ali o que você tem, usa o seu dinheiro. Depois, o sétimo, o próximo período você vê. Se você conseguir pagar, paga o próximo mês, vai até onde você conseguir, até o limite. Eu lembro uma frase que ele virou, falou para mim o seguinte, falou, olha, a faculdade demora 5 anos. 5 anos vai passar de qualquer jeito. Se você estiver vivo, vai passar de qualquer jeito. Agora você pode escolher ficar em casa vendo novela ou então começar ali, lutar, batalhar mês a mês, período a período e chegar até o final da faculdade. Cara, essa conversa foi assim, eu fui para casa, fiquei pensando naquilo, falei, vou fazer o vestibular. Fiz o vestibular, né? Na época passei no vestibular, comecei então a fazer a faculdade de Direito. Cada boleto que chegava era uma luta, assim. Eu pagava aquele boleto e não tinha certeza se eu ia conseguir pagar o próximo, sabe? Inteirando ali, meu pai, minha mãe me ajudavam da forma como podia, mas não podiam me ajudar muito, porque eles também não tinham muita condição. E assim foi. Fiz o curso de Direito. Durante o curso de Direito, eu segui, né, trabalhando, estudando, e esse trabalho me consumia. Eu já era casado na época, eu tinha obrigações em casa, né, tinha minha própria família agora, né, apesar de não ter filhos, né, e era terrível, assim, eu tinha que às vezes, para poder complementar minha renda, até para poder pagar a faculdade, eu fazia alguns trabalhos, alguns serviços extras ali. Então isso me consumia tempo, às vezes era depois do expediente. Então muitas das vezes eu chegava atrasado, chegava muito tarde na faculdade, chegava bem tarde na faculdade. E isso me consumia, porque, então, principalmente na época das provas, né? Você imagina você trabalhando ali 12 horas, 10, 12 horas por dia, que era o que eu trabalhava na época, e você tendo que chegar ali, ainda estudar e fazer prova e dar conta do trabalho, dar conta de família, dar conta de, enfim, das demandas ali da faculdade, de tudo, era muito pesado, era muito sacrificante. A realidade é que na época eu também não estava satisfeito ali, não gostava do trabalho que eu estava fazendo, ainda tinha isso também, essa questão pessoal ali de não estar satisfeito, apesar de ser grato por ter um emprego, né, por ter um emprego, por ter tido oportunidade de trabalho, pagar as contas, não era exatamente o que eu queria da minha vida. E como se não bastasse tudo isso, ainda tinha no meu trabalho uma pessoa que ele era o melhor amigo do meu patrão na época e trabalhava lá, né, coordenava e tal, era o melhor amigo do meu patrão na época. E esse cara, é a pior pessoa que eu já conheci, sinceramente, toda a minha vida. Assim. O cara tinha um prazer sádico de humilhar, prejudicar e atrapalhar as pessoas. Ele fazia isso gratuitamente, assim. Né? Esse cara tentou, ele às vezes nem... tem pessoas que fazem isso às vezes para se beneficiar, esse cara não. Ele fazia por puro prazer mesmo, puro sadismo, assim. E esse cara tentou várias vezes, além de, tensão do dia a dia, das contas para pagar a faculdade, ainda tinha essa pessoa que humilhava, pisava, ainda jogava a autoestima mais para baixo ainda, tentando, muitas das vezes, fazer com que eu fosse mandado embora, tentando, muitas das vezes, me prejudicar, falando até com o próprio patrão, meu patrão na época, né, para que proibisse que eu fizesse qualquer tipo de serviço, sendo que meu próprio patrão já tinha autorizado que eu fizesse, né, eram serviços ligados ao trabalho ali e tal, até o cartório, enfim e tal, e com autorização do meu patrão que eu fazia, e ele tentava de toda forma atrapalhar por puro prazer. Então isso me gerava uma tensão maior ainda. Por quê? Porque eu pensava assim, caraca, se esse cara conseguiu o que ele quer, eu tinha que engolir muitas humilhações e tal, se esse cara conseguiu o que ele quer, eu vou perder meu emprego, vou perder meu ganha-pão, principal, vou ter que trancar minha faculdade, né? O sonho de eu conquistar o que eu quero, de eu me libertar desse trabalho que eu não gosto e para uma vida um pouco melhor, vai ficar impossível, vai ficar muito distante. E era então terrível. Enfim. Até se essa pessoa estiver assistindo esse vídeo hoje, fica aí um forte abraço e a lembrança de que as tuas profecias sobre a minha vida não deram certo, tá? Tudo que você tentou fazer para me ferrar não funcionou. Mas por que eu estou falando isso agora aqui? Porque mesmo nessa época, com tudo isso que eu te falei agora, rotina exaustiva, pouco tempo para estudar, pouco dinheiro, estressado, sofrendo ali pressão no trabalho, assédio moral, né? Enfim e tal, com autoestima lá embaixo, eu ainda tentei fazer alguns concursos públicos. Lembro na época que eu só podia fazer concurso para nível médio, né? Eu fiz um concurso na época até para a Polícia Rodoviária Federal, fiz um outro Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e tal. Eu tava achando que não, vou pegar uma apostila, né, vou ler ali 15 dias antes da prova, ler uma apostila e
enfim, mentalizar, pensar positivo que eu vou passar. Obviamente não preciso te dizer que não passei, né? Tomei pau, obviamente não passei nessas provas quando eu fiz esse concurso com essa situação, porque eu não tinha tempo para estudar mesmo, não tinha realmente ali naquela ocasião, com aquela estrutura, eu não tinha nenhuma condição de chegar competitivo, eu tinha que mudar algum dos elementos da minha vida para poder então ter possibilidade de ser competitivo, de estudar e de passar efetivamente alguma prova de concurso, seja lá qual ela fosse. E mais uma vez vinha na minha mente: pô, quem é você, cara? Né? Aquele diabinho, quem é você, pô, pra querer passar aqui, tá vendo? Tá aí a prova, não dá, cara, tu não vai sair daqui, tu não vai mudar a tua vida, tu vai ter essa vida pra sempre, vai ter essa vida medíocre pra sempre, o cara que tá aí te pisando tá certo. É uma coisa inconsciente, até um pouco incontrolável. No vídeo eu vou te mostrar mais pra frente como é que a gente consegue lidar com isso, mas essa voz era muito presente pra mim, ela acontecia ali, era como uma crença, uma voz, um inconsciente, uma coisa que me atrapalhava, que me perturbava nessa época, né? E ainda para piorar a situação, quando eu caía na besteira de falar para alguém meus planos, o que eu tinha em mente e tal, você via aquele olhar de deboche, assim, né? Pessoas, tipo, olhando, porra, né? O garotinho o cara da Xerox aí, o cara office boy, o cara, porra, né? Quem que ele pensa que ele é? Quer ser promotor, quer ser juiz, procurador? Aquele olhar, sabe, assim, tadinho dele, né? Tipo, parecia uma criança falando que quer ser astronauta. Era mais ou menos assim que eu me sentia. Então, nessa época, eu vi que realmente não ia ter como eu ser competitivo e ser aprovado em algum concurso público enquanto eu não concluísse pelo menos a minha faculdade para poder ter então o período da noite, algum momento do período da noite para poder estudar, não teria como ser competitivo. Então o que eu fiz? Eu já faltava ali, nessa época faltava ali mais ou menos um ano e pouquinho para eu terminar a faculdade, eu aproveitei para estudar, né? Além de estudar sempre, levar a sério a faculdade, sempre estudar com bastante rigor ali, com bastante atenção às matérias da faculdade, eu comecei a ler nos períodos que eu tinha na hora do almoço, enfim, sempre que eu podia, livros de memorização, leitura dinâmica, técnicas de inteligência emocional, enfim, coisas que poderiam me preparar para que assim que eu terminasse a faculdade, eu tivesse uma estratégia que me levasse então a ser aprovado no concurso público. E foi o que aconteceu. Então, com base nesses conhecimentos, eu tracei uma estratégia firme, sólida, para que logo após o último dia de faculdade, então o primeiro dia que eu tinha livre à noite, poucas horas ali para estudar, né? Eu chegava em casa por volta de 8 horas, 8h30 da noite, e ia conseguir estudar até mais ou menos meia-noite e pouquinho, para no outro dia estar 8 horas, 8 e pouco da manhã de novo trabalhando. Eu então peguei esse plano, peguei essa estratégia, segui a risco o plano ali que eu fiz, e consegui então, fiz alguns concursos, algumas provas, e em 6 meses eu fui aprovado para analista processual do Ministério Público Federal. E nessa época eu fiquei muito feliz porque eu fiquei em primeiro lugar na micro-região que eu morava, 19º no estado, e isso me possibilitou literalmente somente atravessar a rua do lugar que eu trabalhava, né? Quando eu fui, efetivamente tomei posse e comecei a trabalhar, entrei em exercício, né? E eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu vi o resultado, né? Eu lembro que eu peguei, conferi o gabarito na época, eu vi que eu tinha ido bem, tinha aqueles fóruns da internet que você botava a sua nota ali, junto com mais um monte de pessoas, eu vi que a minha nota estava boa, mas você não tinha, enquanto não saísse o resultado oficial, você não tinha uma certeza que você tinha ido bem. Eu lembro que um dia, estava no dia que foi programado, né, para sair o resultado na internet, eu cheguei um pouco mais cedo no meu trabalho, liguei o computador, lá eu consegui acessar a internet, e eu vi o resultado estampado na tela. Assim, da colocação que eu tinha ficado, que eu estava dentro do número de vagas. Cara, a emoção disso, assim, indescritível, né? Te passa um filme na tua cabeça. Todos aqueles anos, né, trabalhando ali, que no final foram quase 10 anos trabalhando naquele emprego, passa um filme na sua mente. E a felicidade, né, de saber que eu ia poder, então, finalmente dizer adeus para aquele camarada ali que tanto me fez mal, tanto atrapalhou, tentou atrapalhar, e muitas das vezes conseguiu atrapalhar a minha vida, né? Isso não tem preço, né? A felicidade de você saber que a tua vida mudou dali em diante, que é algo que vai começar um capítulo novo, isso não tem preço realmente. E a principal vitória dessa época não foi somente concurso. Claro que ser aprovado, né, foi uma grande vitória, mas a vitória maior para mim foi realmente ter vencido o meu eu interior. Aquela voz, lembra? Que eu te falei que ficava ali, tipo, olha, você não vai conseguir,
você veio de baixo, vai continuar embaixo, você não merece, enfim, você não vai chegar em lugar nenhum e tal. Ter vencido essa voz realmente foi muito bom, foi uma grande vitória. Então, aprovado, né? Passei a trabalhar e eu fiquei tranquilo. Estava tendo um salário, poxa, excepcional, uma qualidade de vida no trabalho muito bom, muito boa, ao contrário do que eu tinha onde eu trabalhava, não havia pessoas tentando, né, me prejudicar a todo momento, ou algo do tipo. Eu dei uma sorte de trabalhar com pessoas excepcionais, excelentes colegas e amigos, são meus amigos até hoje, de trabalho, então eu fiquei tranquilo. Parei ali, falei, minha vida está resolvida. Mas aí, um belo dia, minha filha, Laura, né, nasceu. Quando eu peguei ela nos braços, eu senti que eu poderia ir além, a minha vida mudou. Falei, olha, agora realmente não sou apenas eu, alguém depende de mim. Então eu comecei novamente a estudar, agora pensando em concursos maiores, como magistratura, Ministério Público, Procuradoria e tal. Mas a vida, ela é uma caixinha de surpresas, né, como diz o ditado. E eu estava prestes a enfrentar o maior desafio da minha vida que eu não sabia. Estava por vir ainda o maior e pior, nos piores, ou pior desafio da minha vida. Para essa retomada, eu utilizei o mesmo método, a mesma estratégia que eu tinha feito anteriormente quando fui aprovado para analista do Ministério Público Federal. E então a metodologia estava dando certo, estava tudo bem, tendo bons resultados das primeiras fases de concurso, algumas provas discursivas e tal. E eu lembro que eu estava no auge da minha preparação, mirando o concurso, na época foi da magistratura de São Paulo. E eu estava lá na fase das discursivas, tinha ido muito bem na primeira fase, nas objetivas, tinha passado para as provas sentenças, provas discursivas, enfim. Mas quando eu estava, então, como eu falei, no auge da preparação, a minha mãe faleceu de uma forma assim repentina e inesperada, né? Eu lembro que a minha irmã sofreu um infarto e a minha mãe estava lá, estava bem, estava de acompanhante da minha irmã no hospital, quando ela começou então a passar mal e acabou sendo internada, né, e eu fiquei, na época até, eu tive que me dividir, fiquei de acompanhante da minha irmã, lembro, no 3º andar, da minha mãe no 5º andar do hospital. E em menos de uma semana, a minha irmã depois saiu, ficou bem e tal, mas, né, logo assim que minha mãe foi internada, a minha irmã, no outro dia já melhorou, 2 dias depois melhorou, saiu, mas a minha mãe foi internada e foi piorando o quadro, e uma semana ela teve falência múltipla dos órgãos e veio então a falecer. Eu então perdi literalmente o meu chão, né? Fui fazer essa prova, mas realmente eu não estava, travei totalmente, né? Meu corpo estava ali, mas a mente não estava, né? Não tinha a menor condição de conseguir ser aprovado ali, de conseguir passar naquela prova, eu não estava lá, né? E aí, para piorar a minha situação, aquela voz, lembra? Lá atrás, que eu achei que eu tinha silenciado, ela voltou, né? Mais uma vez, dizendo, você já foi longe demais, pô. Né? Você já chegou num lugar que você nem era para estar. Né? Quem é você para estar aqui? Tá vendo? Mais uma prova que você não vai conseguir, você não vai adiante. O destino teu não é o seu destino, você não tem condições de ser uma autoridade, ocupar um cargo, né, de autoridade, alguma coisa do tipo. Você já está muito bom onde você está. Fica aí, fica quietinho. E para vencer essa voz, eu tive então que buscar, mais uma vez, conhecimento. Conhecimento que eu digo de saúde mental mesmo, ali, tanto da parte psicanalítica quanto da neurociência, para poder então pensar como, mais uma vez, nessa nova etapa, utilizar algum método mais prático para calar de vez, silenciar de vez essa voz interior ali que tanto me atormentava, né? A primeira técnica que eu utilizei na época, hoje eu chamo de técnica, hoje eu entendo ela até um pouco mais a fundo do que eu entendia na época, a técnica da coleção de evidências. O que é isso? O cérebro da gente, ele mente para nós. Essa voz interior, muitas das vezes, é até algum mecanismo de defesa interior, ou enfim, que quer com que a gente não sofra, né? Então, para que você não se frustre, ela fala para que você fique no seu próprio lugar, dizendo que, ou muitas das vezes é uma crença limitante mesmo. E essa técnica da coleção de evidências, ela consiste basicamente no seguinte, é você parar e refletir objetivamente
quais são as principais evidências de que aquela voz interior está errada. É você realmente anotar no papel ali. Olha, eu sou capaz, pela razão A, B ou C, né? No meu caso, olha, você com pouquíssimo tempo de estudo, pouquíssimas horas de estudo, uma condição totalmente adversa de vida financeira e tal, né? Você foi e conseguiu passar, você passou uma classificação extremamente boa, ou seja, você tem capacidade, você tem organização, você consegue chegar mais longe. Não existem alienígenas super dotados, pessoas que... Até existem pessoas super dotadas, mas não são essas pessoas que acabam sendo muitas das vezes que são aprovadas no concurso, mas sim pessoas que seguem, que são resilientes, enfim, né? Mas colocando ali no papel, coloquei no papel todas essas evidências. É que você colocar efetivamente no papel todas as evidências de que essa voz, objetivamente falando, de uma forma clara, você consiga então reprogramar sua mente, mostrar para sua mente que a evidência de que aquela voz que diz que você não consegue, que ela está errada. E isso funciona, tá? Funciona mesmo. Essa primeira técnica ela é muito boa, mas ela atua mais no sintoma. Para combater a causa, eu vou te passar agora a segunda ferramenta, a segunda técnica que eu utilizei. Que seria a reescrita da narrativa de origem. O que consiste isso? É você pegar e realmente reescrever a sua narrativa. Deixar de ter uma narrativa de vítima e passar a ter uma narrativa de protagonista. No meu caso, a minha narrativa da crença limitante que eu tinha era, olha, você é um menino pobre que veio de uma origem humilde, né, limitada, e você está predestinado a ficar por aí. Você não tem como seguir adiante. Essa narrativa é a voz que fica na minha mente. Você vai pegar essa história e vai substituir por outra história. No meu caso, a minha história que substituiu foi o seguinte: falou, olha, não, você é um homem que lutou muito, batalhou e venceu. Você chegou longe, você chegou muito mais longe do que você imaginou, do que você pensou em algum momento que poderia chegar, com muita luta, estratégia e determinação. Coloque detalhes mesmo ali na sua história. Tá vendo a diferença? Você sai de vítima a protagonista da tua história de sucesso. Você então reescreve essa narrativa. E tudo isso que eu estou te falando, tanto a primeira quanto a segunda técnica, é importante por mecanismos até de neurociência ali, que você, mecanismo neurológico, do próprio cérebro, que você realmente escreva, de preferência num papel, tudo isso que eu estou te passando. Então, com esse trabalho, que não foi da noite para o dia, mas que foi construído, foi feito, foi criado essa nova mentalidade, essa nova sistemática mental, vamos dizer assim, eu consegui então, né, ser aprovado como procurador da Fazenda Nacional, cargo que eu ocupo com muito orgulho, muito prazer até hoje. E a vida aí me reservou uma outra surpresa muito boa que... curiosamente, assim, coincidentemente, na semana que eu tomei posse, eu estava em Brasília fazendo curso de formação e eu tive que pegar um avião para o Rio de Janeiro, né, na época, porque a minha esposa, na época, né, estava entrando em trabalho de parto. E então, eu, no curso de formação, já pedi uma licença de 1 dia, né, 2 dias, na realidade, para pegar o avião, acompanhar o parto, ficar um pouquinho com meu filho recém-nascido e voltar. Nasceu o meu filho Lucas. Foi um presente aí que a vida me deu. Mais um presente que a vida me deu. E naquele momento que eu peguei então o meu segundo filho no colo, né, passou novamente um filme pela minha cabeça, que aquele menino, né, que era um vendedor ambulante ali na rua, vendia materiais de propaganda no comércio, depois se tornou um office boy, enfim, agora era um procurador do governo federal do Brasil, né? E que, então, realmente, que o pensamento agora era outro. Eu me sentia merecedor de estar ali, eu me sentia merecedor daquela situação. E eu queria, então, viver aquilo plenamente, e agora ao lado do meu filho, né, e da minha filha, que eu já tinha, então. Viver plenamente essa nova vida, né, que me foi apresentada depois de tantas turbulências, né, que eu vivi. Essa jornada ela não é apenas sobre mim. Ela também, provavelmente, sobre você também. Porque, provavelmente, né, não sei se é seu caso ou não, depois você me conta nos comentários, talvez você tenha uma voz interior dentro de você, ou algo que te puxa para baixo, alguma voz ali que você, de repente, não sabe de onde vem, que, de certa forma, atrapalha que você avance. Né? Nesses meus mais de 15 anos, lidando com candidatos aí a concurso público, eu lidei com muita gente, com muitos casos parecidos.
E então, pensando nisso, eu escrevi um e-book chamado Mentalidade para o Sucesso em Provas e Concursos Públicos. Porque de tantas pessoas me perguntarem, né, como fiz, como faz, como estudar, enfim, eu falei, mais fácil eu reunir tudo em um e-book bem rápido, uma leitura bem rápida, bem tranquila. Você vai sentir que está tomando um café comigo ali, a gente está batendo papo, eu te passando o que você tem que fazer desde o dia do início da tua preparação, passo a passo, até o dia da prova. Eu deixei ali o link na descrição. E se caso, de repente, você quer, né, ou de repente algum conhecimento mais aprofundado, mais abrangente, eu gravei algumas videoaulas. Essas aulas são mais detalhadas, elas vão realmente do primeiro dia, desde o pensamento da decisão inicial de passar em um concurso público, prestar concurso público, exercer um cargo, até realmente cada fase escrita, fase objetiva, até mesmo fase oral, prova oral, técnicas de prova oral, para você então atingir o seu objetivo. Esses dois materiais são para pessoas que estão começando e também pessoas que já com um conhecimento mais avançado. Se você já é uma pessoa que tem uma bagagem, já estuda há algum tempo, né, você provavelmente já aplica algumas das técnicas que eu passo ali. Mas se um insight, uma ideia, uma dica for a diferença que eu te der ali, for a diferença para você conseguir aquele 10º que falta para a tua aprovação, a minha missão contigo já vai estar cumprida, né? E se você está começando agora, você vai ter a certeza de que está no caminho certo, de que está ali seguindo um passo a passo que funciona, já foi comprovado que funciona, que vai te levar então a conseguir cumprir a tua missão, atingir o teu objetivo, que é a aprovação no concurso. E se esse bate-papo que a gente teve hoje aqui fez sentido para você, deixa o teu like aí no vídeo, porque isso ajuda aí que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e leve esse conhecimento para mais pessoas. Se inscreve também no canal, porque a gente vai estar sempre aqui batendo esse papo sobre técnicas de estudo, estratégias de estudo de um modo geral, né, processos mentais, inteligência emocional e por aí vai. E caso você tenha uma história sua, pessoal, de alguém que você conheça, de superação, que venceu também crenças limitantes, mecanismos internos que atrapalhavam a atingir esse sucesso, atingir a aprovação, no caso do que a gente está falando em concurso público, deixa aqui nos comentários, porque teu comentário certamente vai ser útil para alguém e pode ajudar a mudar a vida de alguém. Você pode ser uma ferramenta de modificação na vida de alguém, e isso vai ser muito legal, você vai ficar muito grato, você vai se sentir muito bem em fazer isso. E para encerrar, eu quero que você entenda o seguinte, olha, a dor, ela acontece com todo mundo em algum momento vai ter que passar por dores emocionais. Mas o que você tem que entender é o seguinte, o sucesso ele vai acontecer primeiro dentro de você.